E aí pessoal, tudo bem? Aqui eu sou o Renato. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crise da República Romana e a ascensão e a formação do Império Romano, ok? Vamos lá. Roma vai entrar em crise, principalmente porque após as conquistas, a expansão romana, muita riqueza vai entrar em solo romano, muita gente vai ficar muito rica em Roma e isso vai concentrar cada vez mais o poder dentro da sociedade romana, que já não era muito bem distribuída, né? Então a gente vai ter crise, mas agora a gente já tem a participação dos plebeus no poder, que são os tribunos da plebe. São dois desses tribunos que vão acabar criando uma grande confusão em Roma. São dois irmãos, Tibério e Caio Graco. Esses dois irmãos, eles vão tentar propor reformas que valorizem os plebeus ou que busquem deixar de lado um pouquinho o êxodo rural que estava acontecendo em Roma. Por exemplo, Tibério Graco ele vai propor reforma agrária. Grandes propriedades seriam diminuídas, teriam um limite, e o restante das terras seriam divididos entre os plebeus. Isso faria com que as pessoas deixassem de sair do campo ou migrassem mesmo da área urbana de Roma para a área rural. Só que claro que os donos dessas grandes áreas não levaram com muita alegria essa proposta, e eles acabaram então assassinando Tibério Graco e mais os seus seguidores. Alguns anos depois, o seu irmão, Caio Graco, ele também vai criar algumas propostas. Ele até consegue passar uma lei, a lei frumentária, que ela obrigava uma parte da produção de trigo ser vendida a baixo preço para a população mais pobre. E é claro que isso também não vai contentar os produtores de trigo da região e que vão forçar ele a cometer suicídio, né? São mudanças que acontecem a favor dos plebeus, mas que, claro, quem comanda Roma são os patrícios ainda, e dessa forma os patrícios não querem a aprovação, não querem a mudança do seu poder. Como forma de controlar essa crise, os romanos criaram uma nova forma de governo, que era chamada de triunvirato. Três, então eram três triunviros no poder, três pessoas, três indivíduos no poder. Esses primeiros três indivíduos, que vão formar o chamado primeiro triunvirato, vão ser Júlio César, Crasso e Pompeu. Júlio César, então, é um general romano muito famoso e muito ligado às classes populares. Vai ter o Pompeu, que daí seria o patrício aristocrata, e depois o general Crasso, que seria o cara que repreendeu a rebelião do escravo Espartaco, que seria um gladiador que vai se envolver numa rebelião contra o poder em Roma. Desses três triunviros, né, desse primeiro triunvirato, Júlio César ele se destaca entre eles, principalmente com diversas conquistas, acaba derrotando o seu principal oponente, que vai ser o Pompeu, e vai se tornar ditador vitalício de Roma. E entre suas ações são ações basicamente populares também, porque ele vai acabar obrigando com que os grandes proprietários das terras empreguem trabalhadores livres, né, não empregados, como era, não escravos, perdão, como era muito comum em Roma, e também tomou algumas terras dos patrícios e distribuiu entre os plebeus para que eles não deixassem o campo, né, não provocassem um êxodo rural, como estava acontecendo. É claro que as ações de Júlio César não foram bem recebidas pelos patrícios em Roma. Ele acabou sendo assassinado, e logo após seu assassinato surge então um segundo triunvirato, uma segunda forma de governo com três pessoas no poder, três romanos. O seu sobrinho Otávio será um deles, o outro será o cônsul Marco Antônio é aquele da Cleópatra, e outro militar que vai ser Lépido. Um desentendimento entre esses três vai gerar com que Otávio assuma o poder de forma absoluta, e vai ser esse Otávio
que vai acabar se tornando imperador romano, ou seja, que vai dar início ao Império Romano. É ele que vai levar o título de imperador, que é chefe militar, general, príncipes, que é o primeiro cidadão, chefe do Senado, e Augustus, divino sagrado. Então ele vai ficar conhecido como Otávio Augusto, primeiro imperador romano. Esse período do Império, então, que se inicia no ano de 27 a.C., ou seja, antes do nascimento de Jesus Cristo, nós temos então o início do chamado Império Romano. E esse período inicial vai ser chamado de Alto Império, que é um período em que Roma passa o seu auge do seu império, com questão da expansão e o poder que ele vai exercer. Dentro de Roma, uma estabilidade política, estabilidade econômica. Então, os romanos eles vivem bem nesse período que vai ser chamado de Alto Império, que é um período em que vão ter representações, por exemplo, a política do pão e do circo, que vai ser a distribuição de pão, de comida para os moradores, ao mesmo tempo que vai ter entretenimento para eles, como as lutas de gladiadores ou as peças de teatro que aconteciam também em locais públicos para entreter o povo, ou seja, barriga cheia, estavam com a cabeça ocupada, então, como dizia minha avó, barriga cheia, coração contente. Então eles estavam tranquilos quanto a isso, não estavam pensando nos possíveis problemas econômicos ou problemas políticos que poderiam haver em Roma. Esse período de relativa tranquilidade e paz dentro de Roma vai ficar conhecido como Pax Romana, Pax com X, tá? E vai durar em torno de 300 anos, a partir do governo do imperador Otávio Augusto, e assim passando por diversos outros imperadores de 4 dinastias. E entre elas, claro, vai ter a principal característica, a tranquilidade dentro de Roma, a política do pão e do circo e, é claro, a expansão do império também. Essa expansão romana ela vai gerar uma grande crise dentro de Roma, porque as fronteiras vão ficar muito grandes, as fronteiras vão ficar difíceis de serem controladas e dessa maneira fica difícil de controlar a invasão de outros povos. Não que sejam necessariamente povos que vão derrotar num primeiro momento Roma, mas eles vão ocupar o território romano para depois gerar o golpe. E esses povos vão ficar conhecidos como bárbaros. Basicamente são povos germânicos do que hoje nós representamos como o norte da Europa, e esses povos germânicos vão se infiltrar dentro do Império Romano, dentro da sociedade romana, e a partir daí, então, contribuir com a crise dentro do Império Romano. Tanto que, por volta do ano 330, o imperador Constantino ele vai descentralizar o poder de Roma. Ele vai mudar a capital do Império Romano para a porção oriental, na cidade de Bizâncio, que depois vai ficar conhecida como Constantinopla, a cidade de Constantino, que hoje é Istambul, a capital da Turquia. E depois, com a divisão do Império, divisão entre Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, Roma vai ficar como sendo a capital do Ocidente e Constantinopla sendo a capital do Oriente. Lembrando que para os romanos, bárbaro é todo povo que não tinha cultura greco-romana, ou seja, esses povos que vinham do norte da Europa, povos de origem germânica, eles eram considerados bárbaros por não terem a cultura greco-romana que os romanos tinham. Esses povos eles vão se estabelecer, principalmente depois do período da Pax Romana, ou seja, século III, eles vão começar a se estabelecer nesse território, eles vão começar a assumir funções de trabalho, até porque escravos estava cada vez mais difícil de serem conseguidos. Algumas relações de trabalho vão ser implementadas, como o trabalho assalariado, por exemplo, e esses
bárbaros vão vir para suprir muitas dessas necessidades. Uma vez que eles estão dentro do Império, é claro que eles vão assumir um papel de destaque com o passar do tempo. Esse papel de destaque vai ajudar, então, na queda do que a gente vai conhecer como a queda do Império Romano do Ocidente, a queda de Roma, que vai acontecer em 476 depois de Cristo. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.